Saudações, gente bonita, ou se vocês forem muito parecidas comigo, pelo menos razoavelmente simpáticas, limpinhas e eventualmente perfumadas. Esse esquema todo do Texas merece uma reflexão mais profunda, correto? Então vamos falar sobre algumas coisas que vêm dos Estados Unidos, certo? Vocês se lembram que até um tempo atrás tinha um funcionário da Globo, muito famoso inclusive, liderando uma horda de gente querendo uma ministra e prete e mulher para o Supremo Tribunal Federal, como se isso fosse mais importante do que consciência social ou luta de classes. Então, essa é a cidadã que fez o que nem o representante de Israel teve coragem de fazer na Corte Internacional de Justiça. Votou unanimemente contra os palestinos. Ela é a evidência cabal de que cor de pele, extrato social, gênero não significa nada sem consciência de classe. Se vocês pararem para perceber, muitas dessas coisas pelas quais, principalmente os jovens, os iludidos e um punhado de gente luta, surgiu nos Estados Unidos. As Radifem, né? As Libfem também, surgem nos Estados Unidos, chega na Europa, os alemães são um povo bem depravado, né? Aí de lá esparrama para o mundo inteiro. Eles acham que, sei lá, elas, né? Mostrar os peitos vai resolver os problemas das mulheres no mundo. E nós temos, claro, as fadinhas da floresta. As fadinhas da floresta merecem um capítulo à parte. Porque assim que elas podem, elas saem da floresta. Vão atrás de um escritório com ar-condicionado. Não tem importância se não for de energia não sustentável. O importante é um MacBook, né? Um iPad, um ar-condicionado de boa, para elas lutarem pela floresta longe dela. E temos conceitos também. O Paquito da Branquitude. Quem nunca ouviu falar do Paquito da Branquitude? Paquito da Branquitude não foi um conceito inventado nem pela Xuxa, nem, vocês podem ter certeza disso, pelo Malcolm X, pelos pretos americanos fortes que lutavam com consciência de classe nos Estados Unidos. Outra coisa que não surgiu dos pretos americanos fortes, mas dos liberais americanos, foi o verdismongueiro. Verdismongueiro é interessante. Aqui eles estão destruindo um monumento arqueológico de mais de 2.000 anos no Peru, para fazer um protesto que deveria ser filmado de balão. Quando uma plataforma de petróleo de uma multinacional britânica explodiu no Golfo do México, você não viu um único verdista ongueiro. WWF, Greenpeace, não deram um pio. É só no terceiro mundo. Agora, vamos falar sobre isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Reconhecem? Esses são os ANCAPs. Os ANCAPs também vieram dos Estados Unidos. Certo? Eles vieram dos Estados Unidos. É o jovem, que não entende lufas de nada, né? Ele fica revoltadinho lá jogando o videogame dele. Ele fica todo revoltado, não sabe contra quem se revoltar, contra o que se revoltar. E acha uma ideologia para chamar de SUS. O identitarismo também é muito norte-americano. O identitarismo é uma coisa interessante. Ele surgiu junto com os woke, né? Lá pelo final dos anos 70, início dos anos 1980, quando o FBI destruiu os Panteras Negras, prendeu, matou, sumiu com os Panteras Negras, que era quem lutava, né, com consciência de classe. E aí resolveram substituir a luta com consciência de classe por uma luta atomizante e fragmentária. Esse é o identitarismo. Ele tem várias vertentes. Outra coisa surgida lá também, por o pessoal não necessariamente americano, mas da mesma vibe, perdão, é o ecossocialismo. Olha o tanto que é bonitinho. Para que a gente discutir o conceito de Xi Jinping de civilização ecológica, não é mesmo? Para que a gente estudar Marx, se a gente pode achar que, sei lá, aplicando teoria marxista, sem Marx, com plantinhas, a gente acha a solução do mundo. Eu recomendaria muito as pessoas lerem Marx. Inclusive, eu agradeço mais uma vez a quem me dá livro de presente. Eu amo livro. Livro ajuda a gente a ficar um pouco mais esperto, né? Para não cair nessas esparrelas do Marx jardineiro, que pretendem usar para substituir o Marx
defensor da classe proletária. Mas o fim dos Estados Unidos vai significar muita coisa para muitos países. A União Europeia, por exemplo, a União Europeia, grosso modo, é a criação dos Estados Unidos. Não confunda a União Europeia com o mercado comum europeu. O mercado comum europeu deixou de existir em 1992, quando o Tratado de Roma, que o criava, foi criado pelo Tratado de Maastricht, que cria a União Europeia. A União Europeia é um protetorado dos Estados Unidos. A Itália é uma colônia. A Itália é um país ocupado pelos Estados Unidos desde 1944. Fazem 80 anos que a Itália está ocupada por tropas americanas. Somente de maneira formal, apenas formalmente, a Itália é um país independente. Eu não sei o que os italianos fariam se fossem livres. Talvez a gente descubra. Outro país que é uma colônia, um protetorado, é a Alemanha, né? Fala sério, essa é uma colônia das piores. E tem também as nações artificiais, como, por exemplo, a Ucrânia. Além dos países que são meras colônias dos Estados Unidos, porque são nações ocupadas, nós temos as nações artificiais, que operam como cavalos de Troia para essa nação do continente norte-americano. A Ucrânia é o exemplo mais triste, porque era o país mais rico da União Soviética e agora é a nação mais pobre da Europa, desde antes da guerra. Mas como o país mais rico se transforma no mais pobre? Capitalismo, cara, liberalismo. Da mesma forma, outra nação artificial é essa aqui, ó, aquela que fica entre o Jordão e o Mediterrâneo, certo? Onde mandaram colonizadores de religião judaica, europeus e americanos, para ocupar um território asiático e causar confusão. E, além disso, impedir a ligação via terra entre Ásia e África, certo? Garantir a instabilidade, garantir o domínio dos países produtores de petróleo. É só isso, é uma entidade imperialista, colonialista, fundada por europeus e americanos dentro de território asiático, que expropria, rouba, expulsa, massacra a população indígena original. Sem os Estados Unidos, esse país que vocês estão vendo aí não duraria 2 semanas. E quando os Estados Unidos se forem, eu achava que isso ia demorar, mas pelo jeito não vai muito, porque mesmo que o que esteja acontecendo no Texas leve a uma guerra civil, é um sintoma clássico e profundo de decadência. Outra coisa interessante, aí vocês estão vendo Taiwan. Taiwan é uma parte do território chinês que também opera como protetorado dos Estados Unidos da América, para causar confusão na China popular, certo? Só isso. Vocês estão vendo esses 2 outros países aqui em cima? Aí vocês estão vendo as 2 Coreias, que é vendida, né? Isso é vendido pela mídia, pela imprensa, até por livros, né, didáticos, como A Última Fronteira da Guerra Fria. Mas isso é uma bobagem do tamanho do mundo. Por que é uma bobagem? Porque a Guerra Fria já acabou, ela acabou em 1991, há mais de 30 anos atrás. Então por que essa divisão persiste? Porque nunca foi uma questão de Guerra Fria. Sempre foi o fato de que os norte-americanos ocuparam a parte sul da península há quase 70 anos, na verdade há mais de 70 anos, e nunca mais saíram de lá. Só existe uma Coreia livre, independente. A outra, a parte sul, é ocupada por tropas dos Estados Unidos. Escrotices com uma jornada de trabalho de 21 horas e meia existem na parte sul, que é o inferno para as mulheres, certo? Por isso que tem uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo. Outro país que na prática, assim como a Alemanha, como o sul da Península Coreana, está ocupado pelos Estados Unidos há quase 80 anos, é o Japão. O Japão não é um país independente. Como a Alemanha não é um país independente. É um país sob ocupação de tropas americanas. Até a Constituição deles foi escrita pelos Estados Unidos. E muitos japoneses, hoje, o grau de lavagem cerebral é tão grande que hoje agradecem os Estados Unidos por terem soltado aqueles 2 cogumelos, né? Um em Hiroshima e outro em Nagasaki. Isso são os Estados Unidos, minha gente. Então, o fim dos Estados Unidos não representa só o fim de um país, não. Muita coisa artificial criada por eles, muita discussão bizantina, muita bobagem, muito erro vai deixar de existir. Marx disse que tudo que é sólido se desmancha no ar. Tomara, oxalá,